Eu saúdo aos amados irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os amados irmãos para juntos nos compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Oséias, Oséias 14, a partir do versículo 1. Amém? Oséias 14. Assim diz a palavra do Senhor: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavra e convertei ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebei o dom. Daremos como os bezerros ao sacrifício dos nossos lábios? Não nos salvará a Síria? Não iremos montar a cavalo? E embora das nossas mãos não diremos, mas tu é o nosso Deus, porque por ti os ossos alcança misericórdia. E eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como Líbano. E estender-se-ão suas vergotas, e a sua glória será como oliveira, e o seu odor como do líbano. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, e serão vivificados como trigo, e florescerão como vide, e a sua memória será como vinho do líbano. Efraim dirá: quem mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso. Considerarei, eu sou como faria verde, e de mim achará o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que saibas, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Glória a Deus. Amados irmãos, esse texto, essa palavra, uma exortação de arrependimento que veio através do profeta Oséias para o povo de Judá e também para nós e para todos em toda a época. O título para essa mensagem: aquilo que Deus colocou em meu coração. Em que temos caído? Em que temos caído? A palavra do Senhor, ela começa dizendo no versículo 1: Converte-te, Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Converte-te, Israel, porque pelos teus pecados tem caído. Meu irmão e minha irmã, como eu acabei de falar, essa palavra é para nós e para todos em toda a época. E a palavra vem para nós: converte ao Senhor, porque pelos teus pecados tem caído. Aonde nós temos caído? Cabe eu, cabe você, meu irmão e minha irmã, e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Em que nós temos caído? Aonde nós temos pecado? Em que área da nossa vida nós temos desviado da palavra do Senhor? Aonde nós temos caído? O Senhor nos chama ao arrependimento. É um convite de Deus para mim e para você nessa noite, meu irmão. O Senhor nos chama para nós se arrepender, para nós se converter a Ele, para nós mudar a direção da nossa vida, aonde temos caído. Converte-te, Israel. Qual a área da nossa vida que nós temos vacilado, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos ser verdadeiros homens e mulheres convertidos ao Senhor, o nosso Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento. Diante dessa pandemia que atinge o planeta, o Senhor, Ele não quer destruir os seus filhos, o seu povo, mas o Senhor quer que nós voltamos a Ele. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros homens e mulheres convertidos a Ele. E o Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite. Qual a área da nossa vida
que talvez nós tenha vacilado e tenha caído. É preciso nessa noite nós nos converter. No versículo 2, a palavra do Senhor, ela nos disse: tomai convosco palavra e convertei ao Senhor, expulsa toda iniquidade. Tomai convosco palavra de arrependimento. Essa palavra de arrependimento não tem que ser dirigida ao homem, mas a Deus. Precisamos levar para Deus palavra e gesto de arrependimento, de um verdadeiro arrependimento. No versículo 2, ele ainda disse: tomai convosco palavra e convertei ao Senhor, expulsa toda iniquidade. Precisamos expulsar de nós tudo aquilo que é pecado. Precisamos expulsar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos ser uns verdadeiros crentes convertidos ao Senhor. Ainda no versículo 2 ele disse: expulsa toda iniquidade e receba o bem. Receba a graça de Deus. Expulsa tudo aquilo que é pecado. Expulsa da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E receba a graça de Deus em sua vida, meu irmão e minha irmã. Porque a graça de Deus nos basta. Só a graça de Deus nos basta em nossas vidas. Não foi assim que Jesus disse ao apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Mas para ser cheio da graça de Deus, é preciso nos converter a Cristo. É preciso nós expulsar todas as iniquidades, expulsar das nossas vidas tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. E ainda no versículo 3, a palavra do Senhor ele nos disse: não nos salvará a Síria. O homem não pode nos salvar, meu irmão. O homem não pode nos salvar, minha irmã. A nossa confiança não pode estar em governantes, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Porque quando nós nos convertemos a Ele, quando nós expulsamos todas as iniquidades, quando nós deixamos que somos cheios da graça de Deus, o Senhor é poderoso para salvar os seus. No versículo 3, ele disse: não nos salvará a Síria, não iremos montar a cavalo. Não podemos salvar pela nossa força. Não temos força, não conseguimos pela nossas próprias forças salvação. Mas a salvação para nossas almas só vem quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós expulsamos de nós tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que não agrada a Deus. Esse é um convite de Deus, um chamado para nos converter a Ele, um chamado para que a igreja seja os verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, convertidos, entregue a vida ao Senhor. É um convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Eu peço aos amados irmãos que acompanhem essa pregação nas Escrituras, que acompanhem aí na sua Bíblia. É uma pregação muito forte, foi aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Um chamado ao arrependimento, um chamado para ser verdadeiros crentes, arrependidos e convertidos ao Senhor. É aquilo que o Senhor nos chama. O homem não pode nos salvar, nós mesmos não poderemos nos salvar, mas a nossa salvação vem do Senhor. E nós precisamos nos converter, nos entregar a Ele. A palavra, ela nos fala: converte-te, Israel, ao Senhor teu Deus, pelos teus pecados tem caído, a humanidade tem caído por causa dos seus pecados, as nações têm caído por causa do seu pecado, e o Senhor nos chama ao arrependimento. E no versículo 4, assim diz a palavra do Senhor: eu sararei a sua perversão e voluntariamente amarei, porque a minha ira se apartou deles. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos sara. O Senhor, Ele nos transforma. O Senhor, Ele nos muda, nos faz novo homem, nova mulher, quando nós se convertemos a Ele, quando nós nos entregamos a nossa vida para Ele. Ele disse: eu sararei a sua perversão. Glória a Deus. E voluntariamente amarei, porque a minha ira se apartou deles. Voluntariamente o Senhor nos amará. O Senhor nos ama. Não é porque nós merecemos. Não, meu irmão. Não é porque nós merecemos, nós não merecemos ser amados por Deus. Mas é porque Ele é um Deus misericordioso.
É porque Ele é um Deus compassivo e justo. É porque Ele é um Deus que ama aos seus. E Ele disse, voluntariamente eu amarei. E o Senhor ainda disse, minha ira se apartou deles. Quando nós se convertemos a Deus, o Senhor nos ama. O Senhor ama todos aqueles que se convertem, ama todos aqueles que se entregam. O Senhor ama todos aqueles que querem ter uma vida reta nos seus caminhos. Aleluia. E o Senhor ainda nos disse, no versículo 5, e eu serei para Israel como orvalho. O Senhor será na vida daqueles que se convertem a Ele como orvalho. O orvalho cai toda noite. A presença de Deus será constante na vida daqueles que se arrependam, na vida daquele que se converte. Aquele homem que se arrepende dos seus pecados, aquele homem que entrega a sua vida para o Senhor, será cheio da presença de Deus. É a palavra de Deus que nos fala. Jesus disse que será para Israel como orvalho. O orvalho cai toda noite. É nas noites de escuridão, é no dia de treva, sobre a minha e sobre a sua vida, o Senhor estará presente em nossas vidas, porque Ele disse que será com Israel como orvalho. O orvalho cai toda noite, o orvalho é constante. Assim é Deus em nossas vidas. É nos momentos difíceis das nossas vidas, o Senhor estará conosco. O Senhor, Ele nos dará força, nos dará vigor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos convertemos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele disse que será para Israel como orvalho. Ele será como orvalho na vida daquele que se converte. Será constante na tua vida, na minha vida. Quando nós se convertemos a Deus, será constante a presença de Deus em nossas vidas. Nas noites de escuridão, de tristeza, de dor, o Senhor será presente. Não estamos mais sozinhos, meu irmão. Não estamos mais sozinhos, minha irmã, quando nós nos convertemos a Cristo. E no versículo 9, a palavra do Senhor, ela disse: quem é sábio para entender essas coisas, prudente para que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Os caminhos do Senhor são retos. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, em que caminho você tem andado? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E é nesse caminho que nós deveremos andar, agora que convertemos a Ele, que entregamos a nossa vida para Ele. É um caminho que se chama Jesus. Precisamos abandonar todo caminho que não agrada a Deus, todo caminho que não é de Deus, e andar nesse caminho que a Bíblia disse, a palavra de Deus, ela nos disse que o justo andará neles, porque os caminhos do Senhor são retos. A Bíblia nos disse em Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final deles há caminho de morte. Esse caminho nós deveremos abandonar e seguir o caminho que se chama Jesus. O caminho do homem nos leva à morte, mas o caminho de Cristo nos leva à vida. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra nos disse que o caminho do Senhor são retos, e o justo andará neles. É nesse caminho que deveremos andar. Qual o caminho que nós temos andado, meu irmão? Qual o caminho que nós temos seguido a nossa vida até hoje? Aquilo que foi no começo desse texto que eu falei, o convite de Osés, e aquilo que Deus colocou no meu coração, em que temos caído? Em que caminho nós temos andado? Cabe eu, irmão, cabe você olhar para trás e ver aonde temos caído, e ver em que caminho tem andado, porque o Senhor nos faz um convite nessa noite.
Um caminho de arrependimento, um convite de arrependimento. Um convite de converter a Ele. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele não quer nos destruir diante dessa pandemia que está aí. Mas o Senhor nos quer nos salvar. Por isso Ele faz esse convite para mim e para você. É um convite de Deus a nos arrepender, a olhar para trás e ver onde nós temos caído, consertar as nossas vidas e nos entregar para Cristo. Olha em que caminho nós temos andado. Abandonar o caminho torto e seguir esse caminho que é reto, que é o caminho do Senhor. Isaías 55, versículo 9, diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Esse é o caminho que nos conduz à salvação. Esse é o caminho que nos conduz à vida eterna. Se chama Jesus. Precisamos nos converter. Precisamos nos olhar para trás, ver aonde nós temos caído. A palavra, ela, voltando lá atrás no versículo 14, ela diz: converte-te, Israel, porque pelos teus pecados tem caído. Em que nós temos caído? Aonde nós temos falhado? Precisamos fazer uma leitura da nossa vida, meu irmão e minha irmã. Olhar onde tem caído. Olhar em que caminho nós estamos andando. Converter ao Senhor e andar nesses caminhos, que é os caminhos retos do Senhor. Precisamos abandonar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é mentira. Precisamos abandonar o caminho do adultério, o caminho da pornografia, o caminho da mentira, o caminho da idolatria. Esses caminhos precisam ser deixados de lado e andar nos caminhos retos do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres verdadeiros cristãos convertidos a Cristo, que tem uma vida nos caminhos retos do Senhor. Porque o Senhor, Ele promete para aqueles que se arrependam. O Senhor promete para aqueles que querem mudar de vida, que Ele será como orvalho na vida dele, que é a presença diária do Senhor na vida daqueles que se arrependam. Que veio na noite de escuridão, assim como o orvalho cai à noite, o Senhor vai estar presente na tua vida. Mesmo nos dias difíceis que tu encontrar, mesmo que seja tudo o contrário, mas quando você converte, quando você entrega, quando você abandona o caminho errado e se entrega ao Senhor será presente na vida daqueles que se arrependam. Meu irmão e minha irmã, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Um texto nos chamando ao arrependimento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Tenha uma noite abençoada. Tenha um resto de semana abençoado em nome do Senhor. Fica na paz. Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.